Será que vale a pena você, que já é super bom tecnicamente, por exemplo, como desenvolvedor de projetos de software, investir para se tornar um bom gestor de projetos de software? Na última turma do Gestão Embedded Software, que nós abrimos logo após o evento que foi realizado no mês de abril, aqui do abril de 2025, nós tivemos dois casos relativamente diferentes de profissionais que atuavam como desenvolvedores, na verdade eles ainda atuam ali parte do tempo como desenvolvedores e parte como gestores, e eles optaram por investir no Gestão Embedded Software porque eles consideraram que é um programa adequado para que eles evoluam a produtividade deles como gestores de software, e eu vou falar mais sobre isso aqui para você, se talvez essa é uma dúvida, se eventualmente passar por essa carreira técnica é algo relevante, mas no meio do caminho você entender que é importante mudar ou atuar de forma complementar com a gestão de projetos de software. Eu vou trazer os dois casos desses nossos novos alunos e refletir alguns pontos importantes que eu acho que pode te ajudar. Seja bem-vindo, então, a esse canal, caso você não me conhece ainda. Meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você aqui a se tornar um gestor de software altamente produtivo. Então, se você gostar desse conteúdo a qualquer momento, se você achar que ele merece, deixa o seu like aqui. O seu like é muito importante para nós. E se você considerar que vale a pena também deixar um comentário, poxa, o seu comentário é sensacional, porque dessa forma você nos ajuda com o seu conhecimento, com a sua bagagem, com a sua visão, a construir junto conosco aqui esse conteúdo que vai formando essa comunidade, que transforma a nossa sociedade com melhores gestores e melhores práticas de gestão, tá? Vamos lá para o conteúdo então, porque eu quero trazer para você aqui inicialmente o que é essa transição de carreira, né? O que é a transição de carreira de desenvolvedor para gestor. E pode parecer óbvio, mas não é necessariamente, pelo seguinte motivo. Essa transição de desenvolvedor para gestor comumente ocorre quando a sua excelência na gestão das próprias habilidades técnicas precisa ser ampliada. Então, existe uma premissa que é a seguinte: olha, se você é muito bom tecnicamente para gerar resultado com o seu conhecimento técnico, existe uma grande probabilidade de que, se você se tornar responsável por gerenciar a entrega de resultado para as áreas de negócio que precisam da transformação tecnológica com o projeto de software, você precisa ampliar essa entrega de resultado para outras pessoas, ou seja, você precisa gerenciar mais desenvolvedores, por exemplo, mais pessoas que dominam tecnicamente, talvez menos, talvez mais do que você, mas não conseguiram ainda se provar no âmbito da gestão, isso vai ser uma boa coisa, né? Então, ó, você é muito bom tecnicamente sozinho, existe uma premissa, provavelmente, se você precisar transferir essa habilidade de ser super bom tecnicamente sozinho para fazer várias outras pessoas serem boas tecnicamente também, sozinhas, você será um bom gestor, né? Então, essa que é a premissa. Porém, existe um grande risco disso, que é o quê? Você pegar um profissional que é super bom tecnicamente e fazer ele se tornar um péssimo gestor, considerando que essa premissa é verdadeira. Porque, por mais que em alguns casos isso até funcione, ou seja, a pessoa vai, por tentativa e erro ali, né, fazendo a seguinte reflexão: olha, o que eu faço para ser super bom tecnicamente e gerar muito resultado com o meu conhecimento de desenvolvedor? Ah, eu faço isso, isso, isso. Então eu vou começar a ensinar as várias outras pessoas a fazerem isso também, a utilizarem bem os direcionamentos de um eventual gestor de projetos, algo nesse sentido. E aí eu vou, a partir desse conhecimento empírico, muitas vezes, formando outros desenvolvedores que geram bastante resultado. Mas não é tão simples assim. Por quê? Porque a gestão, tratando-se de projetos de software, ela é uma outra área de conhecimento, né? Então existem vários processos, vários princípios, várias áreas de conhecimento que a pessoa precisa saber, que ela precisa dominar, que não necessariamente o fato dela ser muito boa tecnicamente sozinha ali, utilizando o próprio conhecimento para gerar resultado, vai saber ela conhecer essa outra área de conhecimento, essa outra disciplina, entende? Então, infelizmente, muitas pessoas confundem, tá, isso, e existem esses perigos, tá? Agora, beleza, existe essa premissa, pode dar certo, mas pode dar errado. Na maioria das vezes eu me arrisco a dizer que não é que dá errado, mas demora mais do que poderia, caso a pessoa já entendesse logo de cara, né? Tanto a pessoa que está sendo levada aí para essa área de gestão, vindo da área técnica, tanto ela, quanto eventualmente a liderança ali dela, né? Se for esse o caso,
se essas pessoas compreendessem, olha, gestão de projetos e gestão de processos é uma outra área de conhecimento. Eu vou adquirir esse conhecimento, vou transformar ele em habilidade e vou utilizar ele, vou ter atitude para utilizar ele, ou seja, você vai fechar o chale da competência, né, conhecimento, habilidade e atitude, e vou me tornar uma pessoa competente em gestão. Então, você vai aprender, aplicar e se tornar competente. Então, se a pessoa já, desde o começo, se orientasse para isso e saísse daquela visão de tentativa e erro, provavelmente o resultado seria muito mais rápido, tá? Então, para você entender esse contexto especificamente, né, para você entender assim, toxa, beleza, existe o risco, mas e quando que vale a pena eu correr esse risco? Porque mesmo que você tenha o risco de demorar mais, uma hora você vai chegar lá, eu sempre acredito nisso, qual que é o contexto que vale a pena você correr esse risco? Porque mesmo que você optar por fazer um curso, ler um livro, enfim, qualquer outra forma de conhecimento, ver vídeos, etc., você ainda vai tropeçar no meio do caminho, porque você está se desenvolvendo em uma nova área. Da mesma forma que eventualmente um gestor de projetos, se ele precisar ir para a área de desenvolvimento, ele vai tropeçar um pouco, porque é natural ele ter essa curva de aprendizado, né? Então, quanto que vale a pena você correr esse risco? Então, eu vou trazer aqui os dois casos desses nossos alunos do Gestão Embedded Software, para você entender, a partir da reflexão sobre o caso deles, se isso se aplica ao seu contexto, se você pode também se desenvolver nesse sentido, tá? Então, primeiro caso, ó, eu trouxe aqui caso 1, M, eu vou trazer só a letra inicial dele, né, porque eu não tive autorização ainda para comentar sobre o caso dele, mas eu trouxe o seguinte, olha, o M, a empresa dele precisava de um gerente de projeto, né? E ao invés de contratar fora, a empresa optou por investir nele. Então o dono da empresa falou assim, olha, você é um excelente desenvolvedor. Eu vou precisar de um gerente de projeto para que o seu trabalho e das outras pessoas aqui que atuam com desenvolvimento seja bem gerenciado. Mas você não gostaria de se desafiar nessa área? Percebe? Então, o dono da empresa viu que ele era muito bom como desenvolvedor e fez o convite. E ele falou que sim, vale a pena pro meu caso, por quê? Aí comentando com ele, porque ele se tornou aluno, a gente faz um onboard ali, faz o diagnóstico profundo do caso. Ele falou assim, olha, eu percebi que eu estava estagnado tecnicamente. Então, sei desenvolvimento, sei criar ali o software, enfim, domino determinadas linguagens, mas percebi que eu não estava mais evoluindo, entendeu? Então, caminho natural, né, digamos assim, existe a carreira em Y, certo? Você começa ali adquirindo uma determinada habilidade, e aí você ou se torna super especialista tecnicamente nela, ou você vai para a gestão, né? Eu particularmente acho que a gestão é algo inevitável, né? Se você se torna muito bom tecnicamente em alguma coisa, a não ser que você deliberadamente opte por não ir para a gestão, o mercado, o universo, digamos assim, ele vai te puxar para a gestão, porque existe essa premissa de que se você gerencia muito bem o próprio trabalho, você vai conseguir gerenciar o trabalho de outras pessoas, porque o primeiro passo para você liderar várias pessoas é você liderar a si mesmo. Então, existe sim essa visão, é muito importante que você esteja consciente disso. Se você é muito bom em alguma área, você vai ser convidado a gerenciar outras pessoas que estão no caminho de se tornarem tão boas quanto você. Então, ele aceitou esse desafio e entendeu, olha, realmente, ao invés de vocês contratarem outro gestor de projetos que não domina tecnicamente, eu vou falar daqui a pouco mais as vantagens de você ter um gestor que domina tecnicamente, ao invés de você contratarem, eu vou aceitar o desafio, vou começar a estudar. Então ele começou uma pós-graduação e começou o Gestão Embedded Software, que eu até já fiz outros conteúdos aqui no canal recentemente, de que eles não são, né, o investimento em pós-graduação e, por exemplo, Gestão Embedded Software, que é o meu programa de formação de gestores de software altamente produtivos. Se você quer saber mais sobre esse programa, vou deixar o link aqui na descrição, entra ali agostinhorios.com/bio e vai lá no link torne-se um gestor de software altamente produtivo ou acessa aí agostinhorios.com/ghs. Mas clica aqui no link da bio que você vai ver lá todos os links. Então, eles são complementares. A pós-graduação, que ele já estava fazendo, né? Ela dá uma bagagem muito teórica. Então, você vai saber toda a teoria por trás daquilo. Porém, para você pegar essa teoria, aplicar e gerar resultado, aí é com você. Então, existe esse aspecto, né? Ele falou assim, poxa, em vez de eu continuar só na pós-graduação, vendo teoria, etc., eu vou me dedicar para um programa de formação que vai ter teoria, prática, direcionamento e feedback. Então, foi o que ele fez, tá? Então, esse é o caso dele. E outro caso é o caso do T. Ele entrou na empresa como desenvolvedor, júnior ainda.
né? Ele estava ali fazendo faculdade. E ele foi sendo levado para a gestão gradualmente. Então, ele começou como desenvolvedor, depois ele começou a atuar ali como analista de processo, ou seja, mais como alguém que atua também na área de negócio. E conforme a empresa foi necessitando do trabalho dele, ele, em determinadas demandas, estava como desenvolvedor, outras como analista de negócio, e ele começou a ver que existia uma oportunidade para ele crescer dentro da empresa na área de gestão. Então, poxa, o cara que sabe de gestão, de conhecimento técnico de desenvolvimento e de negócio, ele é, digamos assim, um diamante, né? Uma joia super rara. Então, a partir disso, ele entendeu que era fundamental ele já começar a se desenvolver em gerenciamento de projetos de software desde já, e por isso que ele entrou no gestão de software. Então, perceba, nos dois casos, a necessidade ela vem do contexto. É claro que em alguns casos a pessoa do nada assim, desperta para gestão, mas todos os nossos alunos que estavam nesse trajeto de migração de desenvolvimento para gestor, eles viram no contexto a necessidade. E os benefícios de você fazer essa migração, eu trouxe basicamente dois aqui, tá? Primeiro, a liderança técnica forte aliada à gestão, então uma liderança técnica forte aliada à gestão, ela potencializa o trabalho gerencial, pois eventualmente você não demanda dois recursos. Então por que você potencializa o trabalho gerencial? Porque o trabalho gerencial, ele é o de justamente direcionar as pessoas pelo trabalho que precisa ser feito para a transformação tecnológica gerar impacto de negócio. Se você tem alguém que domina tecnicamente e organiza o trabalho, então você pode ter, por exemplo, um líder técnico que é gestor ao mesmo tempo, ou um líder técnico que, se precisar colocar a mão no código ali porque o desenvolvedor está travado em alguma coisa, um gestor, né, que precisar colocar a mão no código, ele ajuda também, entende? Então você potencializa o trabalho de gestão, porque se você está gerenciando, mas você vê que existe um impedimento, por exemplo, qual é o impedimento? Eu não sei como resolver isso tecnicamente, eu estou travado aqui em alguma operação de desenvolvimento. Você precisa de alguém que feche essa lacuna. Quando esse fechamento de lacuna está no gestor, ele potencializa isso, né? Então, o trabalho de gestão, ele acaba tendo um resultado mais rápido, porque o próprio gestor vai lá e resolve o problema, tá? E o outro ponto é que a gestão de trabalho técnico profundo, né, no operacional, se necessário, reduz o risco desse gestor ser tapeado. O que significa isso, o tapeado? É aquele cara que basta qualquer desculpa. Por que você não fez isso? Porque eu tô com problema A, B, C e D. Não, peraí, cara, isso aqui não faz sentido, entende? Então a pessoa, ela consegue... ela consegue compreender com profundidade um eventual problema, um risco, uma dificuldade, um impedimento, ao ponto de ajudar incisivamente com um nível de produtividade maior, caso ela possa resolver, como o exemplo que eu citei anteriormente, ou caso ela precise de uma outra pessoa de fora, ela consegue, como que eu posso dizer, explicar melhor o problema, e juntos ali os três que dominam tecnicamente resolvem mais rápido, que se fosse só a pessoa com problema técnico, dependendo de um gestor que não entende nada, para trazer uma referência técnica de fora, entendeu? Então você potencializa e você não é facilmente enganado, porque se a pessoa dá uma desculpa ali, nada a ver, poxa, você domina tecnicamente, às vezes até mais, ou no mesmo nível dela, e você entende se aquilo faz sentido ou se você está recebendo simplesmente uma desculpa por um problema ali de desempenho de alguma variável do projeto que não faz sentido, né? Então tem esse aspecto desse benefício. E agora vamos então, uma vez que você talvez aí esteja no seu contexto, entendendo que faz sentido fazer essa migração, como virar, né, gestor sendo desenvolvedor. Então a primeira coisa que você precisa é mapear os benefícios-chave que você precisa gerar para a empresa. Então você precisa gerar qual benefício-chave, né? Seja, por exemplo, numa função de gerente de equipe. O que é o gerente de equipe? É a pessoa, eventualmente, ali responsável pelo trabalho de vários desenvolvedores que estão abaixo dele, que reporta, por exemplo, para um gerente de projeto. Ou você precisa, eventualmente, trabalhar como gerente do projeto. Talvez você precise ser uma referência técnica que gerencia também os desenvolvedores, ou um Product Owner, ou talvez até mesmo, no último nível ali, um executivo, alguém que domina muito bem da solução tecnológica, mas é responsável pelo business case, que é o que eu fazia, por exemplo, quando eu atuava como diretor de hospital. Então, eu sabia muito bem sobre o produto tecnicamente, o RP, os diversos sistemas, mas eu era responsável pelo business case e pela governança do processo de gerenciamento de projetos. Então, você precisa olhar para o tipo de função gerencial que está vinculado diretamente ao benefício que a empresa precisa. E aí você vai avaliar a sua lacuna. Ok,
Uma vez que eu preciso atuar nessa função, eu preciso me desenvolver em gestão de projetos ou de processo, ou os dois. E aí, uma vez que você entende isso, você vai selecionar uma fonte confiável de desenvolvimento dessas competências. Então, eu quero me desenvolver em gestão de projetos. Poxa, gestão de software, super recomendo. Um programa de formação, teoria, prática, direcionamento, feedback, comunidade, tecnologia, tudo que você precisa para se tornar um gestor de software altamente produtivo. É só clicar no link da bio aqui e se inscrever. Ver aí várias opções para você se aproximar mais de nós, né? Às vezes você tá vendo um vídeo do YouTube aqui, tá longe, quero, poxa, participar de uma live com você hoje, por exemplo, dia 24, dia de live aqui do GHS Nexus. É só se inscrever, entrar no grupo do WhatsApp e receber ali o link da live. E aí você pode entrar, tirar dúvidas, sugerir temas, né? Ficar com material de suporte do vídeo. Então, fazer uma sessão estratégica, né? Clica aqui no link da bio e veja as várias opções. Então, se você quer se desenvolver em gestão de projetos, gestão de software. Por outro lado, se você quer se desenvolver em gestão de processos, o gestão de software tem sim lá uma parte mostrando como você usa o PDCA e o SDCA, não tão aprofundado, mas já tem uma boa bagagem. Porém, tudo que, por exemplo, eu sei sobre gestão de processo, eu aprendi com o professor Vicente Falcone. Então, procura a literatura dele. Eles até tinham cursos no passado, se você procurar, talvez você consiga achar. Eu fiz até no Hotmart, muito bacana. Então, é uma excelente referência. E depois, você precisa monitorar o resultado da sua produtividade interna e externa. Como que você vai fazer isso? A produtividade interna, você gerencia com o índice de alcance das suas metas. Quais são suas metas de saúde, de família, de trabalho, de finanças? Você está conseguindo alcançar essas metas? E é justamente por aí que eu recomendo que você avalie o resultado dessa migração. E a produtividade externa através do quê? Do impacto de negócio. Ou seja, se eu estou com os meus projetos de software que eu atuo ali numa função gerencial também, não só técnica ou exclusivamente gerencial, esses projetos estão gerando resultados de negócio tangíveis, preferencialmente aferíveis de forma quantitativa? Se sim, excelente, seu trabalho está sendo muito bem feito, certo? Olha, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui para sinalizar pra gente que esse conteúdo te ajudou. E eu espero que também você, poxa, se você achar que vale a pena, deixe um comentário aqui, gostei disso, disso. Comenta ali o seu caso, se você está na dúvida, se já acompanha aqui há algum tempo, tá? Então a sua contribuição, seus comentários valem muito para nós. Eu respondo todos os comentários no momento. E eu acho que é muito oportuno, caso você ache que faz sentido, deixar uma contribuição aqui nesse vídeo, certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.